A Janela com Tábuas de Ambrose Bierce, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Em 1830, a apenas alguns quilômetros de distância do que hoje é a grande cidade de Cincinnati, havia uma floresta imensa e quase intacta. Toda a região era escassamente povoada por pessoas da fronteira, almas inquietas que mal haviam construído casas razoavelmente habitáveis no deserto e alcançado aquele grau de prosperidade que hoje chamaríamos de indigência, foram impelidas por algum impulso misterioso de sua natureza. Abandonaram tudo e avançaram mais para o oeste, para encontrar novos perigos e privações no esforço de recuperar os escassos confortos aos quais haviam renunciado voluntariamente. Muitos deles já haviam abandonado aquela região pelos assentamentos mais remotos, mas entre os que restaram estava um dos primeiros a chegar. Ele morava sozinho numa casa de tronco cercada por todos os lados pela grande floresta, de cuja escuridão e silêncio ele parecia fazer parte, pois ninguém jamais o vira sorrindo ou dizendo uma palavra desnecessária. Suas simples necessidades eram supridas pela venda ou troca de peles de animais selvagens na cidade ribeirinha, pois nada ele cultivava na terra que, se necessário, pudesse reivindicar por direito de posse ininterrupta. Havia evidências de melhorias, alguns acres de terreno imediatamente ao redor da casa já haviam sido removidos de suas árvores, cujos tocos podres estavam meio escondidos pela nova vegetação que havia sido sofrida para reparar a devastação causada pelo machado. Aparentemente, o zelo do homem pela agricultura ardeu com uma chama fraca, expirando em cinzas penitenciais. A casinha de toras, com sua chaminé de paus, seu telhado de tábuas empenadas sustentadas por estacas transversais e suas fendas de barro, tinha uma única porta e, logo em frente, uma janela. Este último, porém, estava fechado com tábuas, ninguém se lembrava de uma época em que não estivesse. E ninguém sabia por que estava tão fechado, certamente não por causa da aversão do ocupante à luz e ao ar, pois nas raras ocasiões em que um caçador passava por aquele local solitário, o recluso era comumente visto tomando sol na soleira de sua porta, se o céu tivesse fornecido luz solar para suas necessidades. Imagino que existam poucas pessoas vivas hoje que conheceram o segredo daquela janela, mas eu sou uma delas, como você verá. Dizia-se que o nome do homem era Murlock. Ele tinha aparentemente 70 anos, na verdade cerca de 50. Algo além dos anos contribuiu para seu envelhecimento. O cabelo e a barba longa e cheia eram brancos, os olhos cinzentos e sem brilho, fundos, o rosto singularmente marcado por rugas que pareciam pertencer a dois sistemas que se cruzavam. Na figura, ele era alto e magro, com ombros curvados, um carregador de fardos. Eu nunca o vi, aprendi esses detalhes com meu avô, de quem também recebi a história do homem quando eu era menino. Ele o conheceu quando morava perto naquele dia. Um dia Murlock foi encontrado morto em sua cabana. Não era hora e lugar para legistas e jornais, e suponho que foi acordado que ele havia morrido de causas naturais ou eu deveria ter sido informado e deveria me lembrar. Sei apenas que, provavelmente com um senso de adequação das coisas, o corpo foi enterrado perto da cabana, ao lado do túmulo de sua esposa, que o precedeu por tantos anos que a tradição local mal reteve qualquer indício de sua existência. Isso encerra o capítulo final desta história verdadeira, exceto, de fato, a circunstância de que muitos anos depois, em companhia de um espírito igualmente intrépido, penetrei no local e me aventurei perto o suficiente da cabana em ruínas para atirar uma pedra contra ela, e fugiu para evitar o fantasma que todo garoto bem informado sabia que assombrava o local. Mas há um capítulo anterior, fornecido pelo meu avô. Quando Murlock construiu sua cabana e começou a trabalhar com firmeza com seu machado para escavar uma fazenda, o rifle, entretanto, seu meio de sustento, ele era jovem, forte e cheio de esperança. Naquele país oriental de onde veio, ele se casou, como era moda, com uma jovem digna de sua devoção honesta em todos os aspectos, que compartilhava os perigos e as privações de sua sorte com um espírito disposto e um coração leve. Não há registro conhecido de seu nome, sobre seus encantos mentais e pessoais, a tradição é silenciosa e quem duvida tem a liberdade de entreter sua dúvida, mas Deus não permita que eu compartilhe isso. De seu afeto e felicidade a garantia abundante em cada dia adicional da vida de viúvo do homem, pois o que, senão o magnetismo de uma memória abençoada, poderia ter acorrentado aquele espírito aventureiro a algo assim? Um dia, Murlock voltou de um tiroteio em uma parte distante da floresta e encontrou sua esposa prostrada com febre e delirando.
Não havia nenhum médico num raio de quilômetros, nenhum vizinho, nem ela estava em condições de ser abandonada, de pedir ajuda. Então ele começou a tarefa de cuidar dela até recuperá-la, mas no final do terceiro dia ela caiu inconsciente e faleceu, aparentemente, sem nunca ter um vislumbre de retorno à razão. Pelo que sabemos de uma natureza como a dele, podemos nos aventurar a esboçar alguns detalhes do esboço desenhado por meu avô. Quando se convenceu de que ela estava morta, Murlock teve bom senso o suficiente para lembrar que os mortos deveriam ser preparados para o enterro. No desempenho deste dever sagrado, ele errou de vez em quando, fez certas coisas incorretamente e outras que fez corretamente foram feitas repetidas vezes. Suas falhas ocasionais em realizar algum ato simples e comum o enchiam de espanto, como o de um homem bêbado que se admira com a suspensão de leis naturais familiares. Ele também ficou surpreso por não chorar, surpreso e um pouco envergonhado. Certamente é cruel não chorar pelos mortos. Amanhã, disse ele em voz alta, terei de fazer o caixão e cavar a sepultura, e então sentirei falta dela, quando ela não estiver mais à vista, mas agora, ela está morta, é claro, mas está tudo bem, deve estar tudo bem, de alguma forma. As coisas não podem ser tão ruins quanto parecem. Ele ficou de pé sobre o corpo na luz fraca, ajeitando o cabelo e dando os últimos retoques no banheiro simples, fazendo tudo mecanicamente, com um cuidado desalmado. E ainda percorria sua consciência uma sensação de convicção de que tudo estava bem, que ele deveria tê-la novamente como antes, e tudo explicado. Ele não tivera nenhuma experiência de luto, sua capacidade não foi ampliada pelo uso. Seu coração não poderia conter tudo, nem sua imaginação concebê-lo corretamente. Ele não sabia que estava tão atingido, esse conhecimento viria mais tarde e nunca desapareceria. Grief é um artista de poderes tão atrevidote quanto os instrumentos nos quais ele toca suas canções fúnebres pelos mortos, evocando de algumas as notas mais agudas e estridentes, de outras os acordes graves e graves que pulsam recorrentemente como a batida lenta de um tambor distante. Algumas naturezas surpreendem, alguns ficam estupefatos. Para alguns, chega como o golpe de uma flecha, ferindo todas as sensibilidades para uma vida mais aguçada, para outro como o golpe de uma clava, que ao esmagar entorpece. Podemos conceber que Murlock tenha sido afetado dessa maneira, pois, e aqui estamos em terreno mais seguro do que a conjectura, assim que ele terminou seu trabalho piedoso, afundou-se em uma cadeira ao lado da mesa sobre a qual o corpo estava deitado. E notando quão branco o perfil ficava na escuridão cada vez mais profunda, ele colocou os braços sobre a borda da mesa e deixou cair o rosto neles, ainda sem lágrimas e indescritivelmente cansado. Naquele momento entrou pela janela aberta um som longo e lamentoso, como o choro de uma criança perdida nas profundezas da floresta escura. Mas o homem não se mexeu. Novamente, e mais perto do que antes, soou aquele grito sobrenatural em seu sentido debilitado. Talvez fosse uma fera, talvez tenha sido um sonho. Pois Murlock estava dormindo. Algumas horas depois, como mais tarde pareceu, esse observador infiel acordou e, levantando a cabeça dos braços, ouviu atentamente, sem saber por quê. Ali, na escuridão, ao lado dos mortos, recordando tudo sem choque, ele esforçou os olhos para ver, não sabia o que. Seus sentidos estavam todos alertas, sua respiração estava suspensa, seu sangue havia acalmado as marés como se para ajudar o silêncio. Quem, o que o acordou e onde estava? De repente, a mesa tremeu sob seus braços, e no mesmo momento ele ouviu, ou imaginou ter ouvido, um passo leve e suave, outro, sons como de pés descalços no chão. Ele estava aterrorizado além do poder de gritar ou se mover. Ele esperou forçosamente, esperou ali na escuridão durante séculos de pavor que se pode conhecer, mas viver para contar. Tentou em vão pronunciar o nome da morta, em vão esticar a mão sobre a mesa para saber se ela estava ali. Sua garganta estava impotente, seus braços e mãos pareciam chumbo. Então ocorreu algo muito assustador. Algum corpo pesado parecia arremessado contra a mesa com um ímpeto que o empurrou contra seu peito com tanta força que quase o derrubou, e no mesmo instante ele ouviu e sentiu a queda de algo no chão com um baque tão violento que toda a casa ficou abalado com o impacto. Seguiu-se uma briga e uma confusão de sons impossíveis de descrever. Murlock levantou-se. O medo, por excesso, perdeu o controle de suas faculdades. Ele jogou as mãos sobre a mesa. Não havia nada lá. Chega a um ponto em que o terror pode transformar-se em loucura, e a loucura incita a ação.
Sem nenhuma intenção definida, sem nenhum motivo além do impulso rebelde de um louco, Murloc saltou para a parede, com um pequeno esforço agarrou seu rifle carregado e, sem pontaria, disparou. Pelo clarão que iluminou a sala com uma iluminação vívida, ele viu uma enorme pantera arrastando a morta em direção à janela, com os dentes cravados em sua garganta. Depois houve escuridão mais negra do que antes, e silêncio, e quando ele voltou à consciência o sol estava alto e a floresta cantava o canto dos pássaros. O corpo jazia perto da janela, onde o animal o havia deixado quando assustado pelo clarão e pelo disparo do rifle. As roupas estavam desarrumadas, os longos cabelos em desordem, os membros estavam de qualquer maneira. Da garganta, terrivelmente dilacerada, saía uma poça de sangue ainda não totalmente coagulada. A fita com a qual amarrara os pulsos estava quebrada, as mãos estavam firmemente cerradas. Entre os dentes havia um fragmento da orelha do animal. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.